Olá, queridos irmãos, dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, falaremos hoje sobre o capítulo 146, que se intitula No Trato com o Invisível. Neste capítulo, Emmanuel nos conclama a aprender como tratar com o invisível, como tratar com a espiritualidade, como devemos agir frente à nossa mediunidade, frente ao trabalho na casa espírita. Nós devemos ter, inicialmente, consciência de que encontraremos na nossa trajetória espíritos de todo tipo. Nem todo espírito é bonzinho, nem todo espírito é quem ele se diz ser. Então nós devemos ter cuidado com os espíritos zombeteiros. Da mesma forma que nem todo espírito que se apresenta de uma forma má, né? Os nossos obsessores, da mesma forma esses não são definitivamente ou eternamente, ou não serão eternamente maus. Então nós temos que ter cuidado com isso. O nosso sentimento perante esses espíritos deve ser de amor, de compreensão, porque eles não serão maus a vida inteira. Devemos pensar que nós também estivemos naquela posição em algum momento da nossa vida. E devemos também entender que ao entrar em contato com o mundo espiritual, com o invisível, devemos ter muito cuidado. Ao desenvolver a nossa mediunidade, devemos ter cuidado com o nosso agir, com o nosso falar, principalmente com o nosso pensar, porque às vezes agimos de uma forma para mostrar aos outros uma atitude que não corresponde com aquilo que estamos pensando. Então é muito importante que tenhamos bons pensamentos, é importante que estudemos, que leiamos o livro dos médiuns e outras obras também tão importantes, para que nós estejamos preparados para esse contato com o invisível. E o nosso capítulo, ele se inicia com um versículo de Marcos 3:23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E continuando o versículo, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Esse trecho do Evangelho de Marcos nos fala sobre o momento em que Jesus é acusado de ser um espírito impuro, já que ele falava e dava ordens aos espíritos, que eram conhecidos na antiguidade como demônios. Então, Jesus foi acusado de ser um demônio porque tratava e dava ordens aos demônios. E aí, nós vamos entender depois que, como diz Marcos nesse trecho do Evangelho, Jesus não poderia ser Satanás, porque ele não poderia ser contrário às ações ou às atitudes de Satanás. Isso seria uma coisa impossível de acontecer, né? Como seria Satanás contra ele mesmo. Quando a gente ouve essa denominação, né? Satanás, o diabo,
Nós sabemos que não existe uma figura do mal eterno. Ninguém nasce predestinado a ser mal para sempre. Isso não existe. Isso seria impossível, seria contrário à justiça divina. Então, quando nós usamos essa expressão Satanás, diabo, essa expressão representa aquela parte do mal que existe dentro de cada um de nós. Parte essa qual nós devemos lutar sempre para reduzir até que ela se apague. E o nosso capítulo começa. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade, que nas tarefas do espiritismo cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Então, nós sabemos, pelo conhecimento da obra de Jesus, que ele amparou muitos espíritos desencarnados que estavam em sofrimento, mesmo os obsessores. Ele nunca voltou as costas para nenhum espírito, mesmo aqueles tidos como demônios, sempre encontraram em Jesus um amor e a vontade de ajudar e de permitir que aquele espírito saísse daquela situação. E essa interação com os espíritos, ela não remonta apenas dessa época. Se nós estudarmos a antiguidade, nós vamos ver que em várias situações, que vários médiuns, durante todo o evoluir da nossa humanidade, tiveram contato com seres espirituais, com espíritos, quer sejam espíritos do bem ou não. E com o passar do tempo, o cristianismo ele foi fechando as portas para o mundo espiritual, por conta de interpretações errôneas que nós, humanos, fizemos. Então, se nós estudarmos o cristianismo primitivo, existia um contato muito mais próximo com a espiritualidade. E com o passar do tempo, por questões humanas, este contato foi cada vez mais reduzindo. E o Espiritismo vem então resgatar e ampliar, explicando o que há por trás dessas manifestações. Então, com a chegada do Espiritismo, nós tivemos um retorno a essa comunicação com o mundo invisível e também não só um retorno a essa comunicação, mas também uma explicação de todos esses fenômenos tidos sobrenaturais. O Espiritismo nos traz a explicação, nos mostra que não existe nada de sobrenatural. Nós apenas não tínhamos na antiguidade as explicações devidas e hoje em dia o Espiritismo nos traz todos esses ensinamentos. E continuando. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. Nesse trecho, isso é muito importante e isso é uma lição que cada um de nós que trabalha na casa espírita, seja como médium, seja como doutrinador, seja qual for a posição dentro da casa espírita, é fundamental que tenhamos paciência ao lidar com os espíritos. Muitos espíritos, eles estão naquela situação de sofrimento há muito tempo. Então, precisamos ter paciência para doutrinar esses espíritos, mostrar a eles o caminho
certo, o caminho da verdade. E isso pode levar tempo. Não necessariamente no primeiro contato nós conseguiremos essa transformação. Muitas vezes essa transformação não acontecerá no primeiro contato. Mas precisamos ter paciência e principalmente ter paciência, mas também perseverança. Não devemos desistir de auxiliar esses irmãos em sofrimento porque na primeira vez não foi conseguida essa transformação. Então devemos insistir, perseverar, sempre com muito amor no coração, para que esses irmãos se transformem. Devemos, para isso, estudar sempre. Estudar ao desenvolver a nossa capacidade mediúnica. Essa capacidade mediúnica, esse desenvolvimento, ele deve acontecer sempre baseado em muito estudo. A faculdade mediúnica é um fenômeno natural, mas que deve vir acompanhado de estudo para que possamos melhor trabalhar com ela. E perseverar e compreender, e essa perseverança e essa compreensão, elas não devem ser apenas para o médium, mas também para o doutrinador. É importante que o doutrinador tenha paciência e persevere naquela tentativa de modificar o irmão que se encontra na situação de erro, de equívoco. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. E, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. Então, ainda hoje em dia, apesar de tantos anos que se passaram, e cada vez mais, os médiuns, os trabalhadores da casa espírita, continuam sofrendo ataques, não só ataques de espíritos que trabalham na seara do mal, como também pessoas que não acreditam, que menosprezam, que debocham daquela situação, que por não entender, e principalmente, o mais sério, por não querer entender o funcionamento, a dinâmica do mundo espiritual. Muitos médiuns na antiguidade e ainda hoje em dia são perseguidos, são taxados de bruxos por terem esse contato com a mediunidade, por terem essa faculdade e por terem contato com o mundo espiritual. Importante também pensar que esses espíritos que se arvoram em atacar as casas espíritas, atacar os médiuns, muitas vezes estão há anos e até séculos fechados nesse sentimento de ódio, de rancor. Então é importante com esses espíritos que mantenhamos a paciência, que perseveremos para que nós consigamos
essa mudança definitivamente desses irmãos. Como tudo na vida leva tempo, né? Nós não podemos querer que uma árvore dê uma fruta sem que ela passe por todas as fases. Então é importante que nós tenhamos tempo, esperemos para que as coisas aconteçam e, obviamente, não é esperar de braços cruzados. Nós devemos trabalhar para que essa mudança aconteça, mas não devemos achar que essa mudança será rápida. Toda mudança, toda verdadeira mudança leva um tempo. Não é rápida, mas ela progressivamente irá acontecer se nós trabalharmos em cima dessa mudança. E nós temos a passagem de Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 13, que é um trecho tão conhecido dessa carta, onde fala sobre a importância da mudança de atitude. Então, devemos evitar condutas que possam impedir o fluxo entre o nosso eu interior e a espiritualidade. Então, sentimentos de mágoa, rancor, preguiça, ressentimento reduzem ou interrompem esse fluxo bom que existe entre o nosso eu interior e a espiritualidade. Então, como eu falei no início, é fundamental que nós trabalhemos o nosso pensamento, porque muitas vezes nós agimos de uma forma correta, até porque estamos vendo outros agindo também de forma correta. Mas temos dentro de nós mágoa, ressentimento, e esses sentimentos interrompem esse fluxo de comunicação com a espiritualidade. Então, é fundamental que nós trabalhemos o nosso interior, o nosso sentimento e que transformemos o nosso interior. Sejamos cada vez mais afinados com Jesus, amparando os desencarnados e também os encarnados necessitados. E eu trouxe aqui para vocês um trecho do livro dos Médiuns, no capítulo 4, que fala um pouco sobre isso. Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles, e mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. Uma vez certificados, por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria dar o justo valor. Julgaram os adversários do espiritismo encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia, desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre que se possa firmar a opinião. No entanto, continuando o nosso capítulo, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra,
recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação, que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. No trecho do livro A Gênese, no capítulo 15, item 36, nós temos referência a essa situação vivida pelo nosso mestre. Os fariseus acusaram a Jesus de expulsar os demônios pela influência dos demônios. Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás, sem refletirem que se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria uma insensatez. É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda a faculdade transcendente, e por este motivo reputada sobrenatural, era obra do demônio, visto que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia o poder de que dispunha. É esse mais um ponto de semelhança daquela com a época atual, e tal doutrina é ainda a que a Igreja procura fazer que prevaleça hoje, contra as manifestações espíritas. Então é importante que tenhamos em mente que poderemos passar por muitas situações desagradáveis, de sermos desacreditados, de sermos taxados de loucos ou de bruxos, por trabalharmos com a espiritualidade. Mas se Jesus passou por isso, quem somos nós para tentar evitar esse problema? Nós devemos enfrentar isso. Devemos entender que muitas pessoas não compreendem ainda o que é o mundo invisível e muitas pessoas não querem entender, o que é pior ainda. E nós devemos, novamente, ter paciência e perseverar no nosso trabalho. Então, neste capítulo, recordamos a importância da educação das faculdades mediúnicas, da paciência e perseverança, mesmo quando deparamos com espíritos endurecidos. Mas, principalmente, devemos tratar cada um com amor e compreensão. Estejamos nós em qualquer uma das posições do trabalho mediúnico dentro da casa espírita, seja como médiuns ostensivos, doutrinadores ou qualquer outra posição. E antes de encerrar o nosso capítulo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês mais uma passagem do livro Meditações Diárias de André Luiz. Sempre melhor. Em todos os caminhos da vida, encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Com todos, temos algo de bom para aprender e em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontece por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se recebes críticas ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar.
Toda vitória se fundamenta na perseverança e sem espírito de sacrifício ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de que te aceitem como és, porquanto, de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Eu gostaria de convidar vocês agora para fazermos uma prece de encerramento. Mestre Jesus, que possamos compreender e seguir seus ensinamentos, semeando em nossos corações apenas o amor, a caridade e o perdão, e afastando de nós as sementes do ódio, da mágoa e do rancor, cuja colheita sempre é o sofrimento e a dor. Obrigada pela atenção e uma ótima semana a todos.